Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso jornal mais uma vez. Mais uma vez, agradecer também você. Sempre às ordens. E quero agradecer imensamente também o apoio, das famílias, as famílias de crianças e adolescentes com autismo e de toda a equipe SEMAI, a equipe que é composta pela equipe multidisciplinar, os profissionais de apoio e os professores do atendimento educacional especializado. A gente sempre comenta que o nosso jornal é rotativo, né? E aí você agradecendo a equipe, vamos reforçar novamente que é uma programação que tem do mês, que é feita pelo SEMAI, né, Val? Isso. Está desde o iníciozinho do mês, do primeiro dia do mês. Durante todo o mês de abril vai estar acontecendo nas escolas da rede municipal momentos diversos de sensibilização, tanto para a equipe escolar, para os profissionais, como também com os alunos. Que eles também precisam compreender, eles têm necessidade de saber o que é mesmo autismo, por que meu colega é de um jeito ou de outro. Então, a gente está fazendo esse trabalho durante o mês nas escolas. Estamos também aqui com você, trazer também esse conhecimento para toda a sociedade, um pouquinho do conhecimento para toda a sociedade. Dia 15 agora a gente vai estar recebendo no SEMAI as mães de alunos do SEMAI com autismo, para um momento de escuta e trocas de conhecimento, de informação. E dia 22, eu quero convidar todo mundo para estar participando pela manhã, dia 22, às 8 horas, saindo do SEMAI até a Praça do Correio. A gente vai fazer uma caminhada silenciosa. Então, quem puder levar bexigas, cartazes, plaquinhas, sensibilizando de forma que sensibilize a sociedade para a questão do autismo, para o conhecimento sobre o autismo. E no mesmo dia, 22, às 18 horas, vai acontecer uma live com o professor Lucelmo Lacerda, para falar sobre o Parecer 50 de 2023, que ele vem trazendo os direitos do autista. Perfeito. Hoje, a gente na semana passada recebemos a Nelly, Nelly Machado, esteve com a gente, e a Sara Farias é a nossa convidada da semana, para estar com a gente aqui falando sobre esse tema tão importante. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês falando dessa pauta. Como a psicóloga Nelly Machado falou semana passada, o autismo ele não é uma doença, é uma condição de vida. Então é importante todo mundo estar debruçando sobre essa temática para conhecer essa maneira de viver, de estar no mundo, com suas especificidades, particularidades. Então aqui a gente vai estar falando sobre os pais, mas na verdade é um conhecimento que todos nós devemos ter, toda a sociedade. Vamos direcionar hoje então para os pais, O que os pais devem prestar atenção para saber se o seu filho tem autismo? E às vezes tem pai que não quer prestar atenção, não quer ver, aquele que fecha os olhos e, meu Deus, não vou ver. O que é que deve ser feito, Sara? Sim, é muito disseminada a ideia de que a criança autista é aquela que anda na ponta dos pés. Tem muito essa ideia, E, na verdade, esse é um sinal que ele não diz muita coisa. Andar na ponta dos pés pode significar muita coisa e não significar nada. Então, são muitos os sinais que a gente pode prestar atenção. Por exemplo, quando o bebê não ali corresponde o sorriso da mãe, importante aquele momento. Quando eu falo a mãe, ou cuidadora, ou pai, ou a pessoa que está ali cuidando do bebê, e o bebê não corresponde ao sorriso, a um estímulo externo, tem uma dificuldade de balbuciar palavras, é um sinal. A criança um pouquinho mais velha, que tem uma dificuldade de comunicação, de interação com outras crianças, tem uma forma de brincar que é diferente, ou prefere ficar um pouco mais isolada, ou é muito apática, ou então, o contrário, tem muita energia, é um sinal. Pensando aqui que a gente está falando de observações, para estar atentas, mas só quem pode chegar a esse diagnóstico é uma equipe multiprofissional. Então, é possível que as crianças autistas, elas venham a ter um desenvolvimento típico até os 2, 3 anos e depois regridam, Então, começaram a andar, começaram a falar e depois desenvolveram na escola e depois tiveram aí uma interrupção. Então, é possível também não ser desde bebezinho, que identifica aí uma diferença. É preciso uma equipe, para trazer o diagnóstico, exatamente. Mas quando você fala da necessidade de se prestar atenção, é porque quanto antes você observar e ter esse diagnóstico,
é tão importante para a família quanto para a criança também, né, Sara? Sim, por isso que quando os pais têm uma resistência em aceitar, a gente tem que pensar assim que os preconceitos, né, os estereótipos, eles estão aí na sociedade, mas a gente deve pensar no desenvolvimento da criança. Por que é importante, né, colocar a palavra ali autismo? Por que é importante esse diagnóstico? É só um nome? É para a gente poder entender do que aquela criança, do que aquela pessoa precisa e assim poder dar um amor adequado, né, um amor ali que esteja de acordo com as necessidades, as particularidades desse ser, que vai precisar de um suporte, vai precisar de uma atenção diferente de outras crianças típicas, porque a criança autista, ela vai precisar, a gente define o autismo, né, em níveis, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, é o quanto que essa criança ou essa pessoa, né, ela precisa de suporte do outro para poder se regular. São pessoas que se desregulam muito fácil, né, assim, com muito mais facilidade, por conta de um excesso de estímulos, e aí pode ser uma infinita, né, tem uma lista infinita de coisas que podem dar a gente chama uma questão de regulação, né, a pessoa autista, ela tem um pouco mais de rigidez cognitiva, então ela precisa de um pouco mais de ajuda do outro para se flexibilizar um pouco mais, e isso gera um monte de situações, às vezes com os pais que não entendem essas particularidades e podem achar que é birra da criança, né? Que é uma questão de falta de limites, né? Então, toda uma questão que é uma criança que é muito mimada, e não é porque há realmente uma dificuldade maior, por exemplo, de receber um não, de aceitar uma frustração, porque como ela é uma criança um pouco mais rígida cognitivamente, ela foge muito mais do controle dela, então fica muito mais difícil. Toda criança precisa de ajuda de um adulto para poder se regular, e a criança autista precisa ainda mais. Então, para os pais que estão com uma dificuldade, né, de compreender isso, a gente deve pensar que é para o bem da criança, né? E eu entendo também que é difícil aceitar muitas vezes, porque quando a gente espera uma criança, a gente espera que venha naquela forma típica, né, assim... O novo, né, como ele estava comentando, isso é um novo, então o pai não deve se envergonhar por passar por esse tipo de situação, né, muito comum. Estava conversando com uma colega, estava no clube de campo, isso tem uns 5 anos, e ela comentando comigo, a gente olhando o filho, né, e aí eu estava com minha filha nadando, e ela falando, Nerisvaldo, meu filho, ele é autista. E aí eu falei, cara, não deu nem para perceber. E ela, não, é que começou um tratamento e tal, mas o pai ainda não aceita, né? Ele não aceita de jeito nenhum. É muito comum isso acontecer, de às vezes os pais também necessitar de tratamento pela questão do novo, da novidade, né? E tem muita gente que se envergonha nesse tipo de coisa. Sim. E aí, Nerisvaldo, é importante, acrescentando o que Sara traz, que mesmo a família ainda não aceitando o diagnóstico ou não procurando os profissionais para receber esse diagnóstico, que está ainda no momento de hipótese, né, de suspeita, não foi confirmado, mas ela precisa trabalhar com aquela criança, aceitar os profissionais, né, na própria escola até, ou no centro, igual no SEMAI que a gente tem, a estimulação. E a própria família também estimular de diversas formas. Porque se for demorar mais tempo, fica mais difícil, né? A criança depois de 7, de 10 anos, fica mais difícil trabalhar aquilo que poderia ter sido trabalhado aos 2, 3, 4 anos de idade. Eu estava vendo, não sei se foi no Chapada News, agora eu não sei em que postagem, se foi na nossa entrevista da semana passada, ou em algum material, como a gente também está trabalhando muito esse tema durante o mês, né? A gente teve esse caso que aconteceu da Fazenda Canaã, né? Que acho que é muito vivenciado por nós aqui em Ceabra, pelos pais aqui em Ceabra, pelas crianças que às vezes você quer ajudar o filho até no desenvolvimento, mas você não tem a possibilidade que isso aconteça, porque muitas instituições não têm aquele apoio, né? Que é a pessoa para ficar à disposição, porque é uma criança que merece de atenção, né? Uma criança especial. E eu estava vendo ali alguém, não sei se foi de Palmeiras, ali no Capão, como a gente trabalha com muita gente aqui na Chapada, uma mãe relatando que
ela estava com a filha, o filho sem estudar 3 meses, porque a instituição, a escola não tinha esse apoio, aí não tinha como receber a criança. Então são problemas triplicados que a gente aqui do interior, né, acaba sofrendo, porque a gente, às vezes, não é a mesma realidade, né? Por isso que eu entendo muita gente que tem uma posição política que é de um canto e outra que é de outro, porque cada um sabe... A partir do momento que você entender o lado do outro, você vai compreender cada situação e cada necessidade. Ô, Sara, na tua experiência, quais são as principais queixas? Sei que você tem a oportunidade de sentar com as crianças e também com os pais, né? Até pra gente que está em casa acompanhando, é difícil não ter alguém que não tenha um parente, um primo, um sobrinho, um irmão, alguém próximo, né? Com autismo, que hoje é muito comum, por isso a gente está dando tanta visibilidade a isso nos últimos anos, né? Porque há necessidade. Mas quais são as principais queixas dos pais de autistas? Eu sei que tem seus níveis, né? Porque cada um vive, tem um nível 1, nível 2, então cada um tem seu nível. Mas quais são as principais queixas? E dentro dos níveis também há uma diversidade, né? Para quem não conhece, é um assunto super complexo. Sim, por isso. Níveis e diversidades, né? É um mundo, né? Um mundo de muita informação, então é preciso ter muito estudo, realmente quem trabalha ou quem tem um familiar, se puder debruçar, né, livros, filmes, hoje tem muito conteúdo na internet também, de pessoas autistas, né, falando sobre a condição, então é muito bom acompanhar. Sobre as principais queixas, vem muito a preocupação sobre o futuro, né? Como será que meu filho vai estar quando crescer? Em relação à autonomia, em relação ao mercado de trabalho, se vai se adaptar. Então é uma angústia muito grande. O pai já começa a sofrer, a mãe também, né? Sim, porque a maioria que pergunta eu não posso morrer antes do meu filho. Quem vai ficar com ele? Não é isso? Exatamente. Então, pois não. Então, é um problema que a gente pode considerar que é individual? Não, é uma questão da sociedade, porque a gente precisa de uma rede de assistência, né? Então, pensar os benefícios, pensar direitos, pensar a escola. Então, hoje em dia a gente tem, né, benefícios que são ofertados pelo governo, mas assim, é um processo que ainda precisa ser muito... precisa avançar bastante, né? Então, a gente tem muitas perguntas nessa questão, e aí nesse sentido os profissionais de saúde, né, e da assistência social devem chegar junto também com essa família que precisa muito de apoio da rede. Então essa questão do futuro, de como será, é uma grande queixa. Uma outra queixa que chega bastante também é a própria forma como o filho se atua no mundo, por exemplo. Tem muitas crianças que têm uma tendência, né, a gente fala das estereotipias, de se agredir. Então, uma forma de se regular, entre aspas, é batendo a cabeça na parede, ou então se mordendo. Eu vi isso já, então, tem alguns comportamentos assim, né, que a gente não deve tirar a estereotipia do autista, né? A estereotipia, que é essa maneira de repetição em gestos ou em palavras, né, a ecolalia, ela é importante para a criança e o adolescente e o adulto também se regularem. É uma maneira de administrar tantas informações externas e as informações internas. Então, é uma maneira de se regular. Mas acontece que, em alguns casos, essa estereotipia é uma forma de agressão, assim, né? Em alguns casos, tem aí, como eu falei, esses exemplos de bater a cabeça ou se morder. Aí a gente precisa de profissionais, né, da psicologia, TO, enfim, toda uma equipe para a gente pensar de que maneira direcionar esse comportamento para um outro que não seja prejudicial para si. A gente percebe hoje a importância da rede social, acho que vocês também tiveram conhecimento de um caso ali naquela região de Feira de Santana, de uma senhora que tinha 2 gêmeos, né, 2 adolescentes, acho que nível 3, eles batiam a cabeça com a parede, e a mãe também numa depressão profunda, porque o marido muitas vezes sai fora, né, e deixa aí para tomar conta. Tem percebido que hoje, para quem nasceu ali na década de 80, 90... a gente tem percebido que muita coisa tem mudado, né? Acho que a gente, década de 80, 90, então a gente percebe que muita coisa tem mudado. E hoje a rede social tem ajudado nessas questões, até
de quem está no sul entender o que o nordestino passa, o nordestino entender de quem está no sul, no sudeste está passando, que às vezes o governo não tinha essa atenção, né? Parece que é cada um cuidando do seu canto. Hoje está se tendo esse retorno, você como profissional na área, você tem percebido esse retorno? E regionalizando a nossa informação, o interior, ele também tem sido atendido? Ou a gente, as mães, os pais têm que rodar muitos quilômetros daqui para Salvador, daqui para a Feira de Santana, ou quem sabe para Irecê, em busca de um centro para poder cuidar ou ter uma atenção melhor com seu filho? Então, a quantidade de diagnósticos que tem sido feita tem aumentado, não é porque o número de autistas cresceu, mas o conhecimento dos profissionais de saúde agora está mais apurado para poder identificar o diagnóstico. Então, isso é um aspecto positivo, de avanço, né? Mas ainda tem muito que avançar. Aqui na região mesmo, a gente tem uma carência muito grande de neuropediatra, que é aquele que vai poder dar o laudo final, né? É toda uma avaliação de uma equipe, mas é o neuropediatra que vai avaliar, vai dar o ponto final se a criança é autista ou não, né? O diagnóstico mesmo. Então, com isso, pode vir uma medicação ou não. Alguns casos precisam de medicação, outros casos não precisam. É o neuropediatra que vai identificar qual vai ser o nível de suporte. Então, é um profissional que está muito em falta na região. A gente tem muita dificuldade de encontrar terapeutas ocupacionais aqui também na região. E temos, né, o SEMAI como uma referência na educação de atendimento multiprofissional, mas ainda precisamos de mais. Precisamos de mais profissionais na rede pública, de mais instituições voltadas para essas especificidades, né? É uma assistência que ainda está muito deficitária. Os pais vão para um canto, vão para outro, Feira de Santana, Salvador, Iraquara, Irecê. Então, todo um gasto, né, em transporte, e a própria comunicação entre profissionais fica um pouco difícil. Desgaste psicológico também, né? Porque já passa o que passa a família, né? E ainda tem toda essa questão. Você comentando sobre essa questão de profissionais, eu imagino, porque Seabra já foi pior, né? Hoje, como a gente tem ali, a gente está na Chapada Diamantina, e como eu trabalho com comunicação aqui já há 20 anos, eu já vivi tempos aqui que você não tinha médico para nada. Hoje os grandes profissionais estão vindo devido ao lazer, né? O quanto a Chapada é gostosa para se viver e para se morar. Então, tem muitos profissionais vindo para cá. Imagine outras regiões que passam situações piores que a nossa, né? E essa realidade que Sara traz aí, eu acho que ela no Brasil todo. E ainda mais no neuro, né? Quando vem para o campo do neuro, eu lembro um dia... É um profissional muito escasso. Eu recebi, o governador vinha lançar pedra fundamental, acho que do Hospital Regional da Chapada. Era Jacques Wagner ainda, 20 anos atrás, eu acho, uns 15 anos atrás. E aí um colega médico, sacana o colega, chegou e falou comigo, pergunte a ele se não vai ter o setor de neurologia. Se não tem hoje, vai ter naquela época, imagine. O setor de neurologia, porque um hospital assim, todos os lugares têm. E eu não busquei informação. Eu sei que Jacques Wagner ficou muito bravo comigo. Onde é que tem setor de neurologia na Bahia, cara? Você quer o quê? Aí depois que eu fui perceber que é algo difícil, né? Para qualquer área. Neurologia é difícil, né? O neuropediatra. E aí, né? Aí você vai ver que é quase impossível, infelizmente. Gente, agradecer a presença de vocês, tá? A gente se coloca à disposição. Quero ver até um dia para a gente fazer um papo e trazer relatos, né? Como vocês são profissionais aqui na região, até você, Val, para a gente trazer relatos de crianças, alguns exemplos, né? A gente não precisa citar nome, igual eu aqui trouxe um exemplo, né? Que estava com uma mãe na piscina e tal. E assim, eu acho que os relatos e os exemplos, eles são importantes, porque são exemplos que a gente dá na nossa região. E muito pai, muita mãe, né? Muito familiar está nos ouvindo, e através dos exemplos eu acho que é bacana a pessoa se colocar no lugar, né? De um exemplo que você atendeu uma mãe que às vezes rejeitava o filho por uma... que isso acontece, né? Isso acontece, é um processo, infelizmente, é psicológico, não dá. Então, para a gente arrumar um momento, deixa passar toda essa correria, né? Para a gente bater um papo e trazer esses exemplos que acontecem na nossa região, para as pessoas entenderem
que não é só com você em casa que isso aconteceu, né? Que infelizmente isso é muito comum. Sim, e trazer os protagonistas, né, que são os próprios autistas, poderem falar sobre si. A gente fala muito de criança, mas também tem adultos autistas, adolescentes que podem estar falando. Então, as famílias são protagonistas disso, do que só os profissionais falarem, né, por aí. Perfeito. Gente, obrigado. Obrigada a você, Erisaldo.